Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 31, nós vamos ler até o verso 4 do capítulo 14. Diz assim o texto: Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti daria a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, ó Deus Santo, neste momento em que temos a oportunidade de meditar na sua palavra, nas Santas Escrituras. Pedimos ao Senhor nesse momento, de maneira graciosa, o Senhor possa nos abençoar, pela ação do teu Espírito, aplicando a sua palavra em nosso coração. Seja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Toda despedida, ela é um pouco ruim. Eu me lembro quando eu vim para Belo Horizonte e por muito tempo, quando eu ia visitar os meus pais, quando eu tinha que deixá-los e me despedir deles, era uma dor muito grande. Eu estava muito feliz pelo que eu estava fazendo aqui em Belo Horizonte, na região, estava muito feliz pelo trabalho que desde o seminário já realizava na igreja, mas deixar os meus pais sempre me doía muito, principalmente nos momentos de férias. Porque eu ia, passava um tempo maior, e quando tinha que voltar, voltava sozinho, sem os meus pais, para um período muito longo, sem poder vê-los, e isso era algo que sempre causava muita comoção, principalmente para minha mãe, que até eu me casar, quando eu vinha embora, ela chorava. E ela fala que, quando eu vim para Belo Horizonte para estudar, alguns meses ela não conseguia nem entrar dentro do meu quarto, porque ela sentia muito a minha ausência. E, obviamente, eu sentia muito também quando tinha que me despedir deles. Mas nem toda despedida, embora ela seja dolorosa, ela é um problema. Algumas despedidas, elas são para o benefício, às vezes de quem vai, mas às vezes também daqueles que estão indo, mas daqueles também que ficam, são beneficiados de alguma forma. No meu caso, eu vim para estudar, e isso era bom, mesmo que houvesse tristeza quando eu fosse despedir da minha mãe, despedir do meu pai, que mesmo sendo muito duro, e alguém que custava demonstrar qualquer sentimento, também nessas horas se mostrava um pouco abalado. O texto que nós temos diante de nós, é claro que ele não fala a respeito da despedida de um filho que está indo estudar, que está indo tentar ganhar vida numa outra cidade ou em um outro país, de forma alguma. Mas o texto ele nos fala a respeito de uma despedida que causou certa comoção àqueles a quem
a despedida foi realizada. E o texto ele vai nos falar a respeito do momento em que Jesus, já depois de anunciar algumas vezes a sua partida aos seus discípulos e prepará-los para isso, ele vai se despedir deles, dizendo que a sua hora já havia chegado. Obviamente, como nós podemos perceber, a palavra de Jesus a seus discípulos, ela vai causar um certo escândalo, um certo espanto. Provavelmente porque os seus discípulos ainda não haviam entendido a essência do seu ministério. Ainda não haviam entendido em que consistia o trabalho do Messias. Provavelmente influenciados por uma perspectiva política a respeito do Messias. No entanto, os seus discípulos demonstram certa insatisfação e um escândalo muito grande em relação à palavra de Jesus a eles. E nós podemos ver essa estranheza, principalmente na atitude de Pedro, que de uma maneira até mesmo um tanto quanto arrogante, demonstra não ter compreendido as palavras de Jesus e uma certa insatisfação com aquelas palavras, que para ele foram, num determinado momento, um motivo de grande tristeza. A partir do versículo 1, então, até o verso de número 35, nós podemos perceber que o texto ele vai narrar a despedida de Jesus e certas exigências que ele faz àqueles que permanecem. É interessante que Jesus está dizendo assim, olha, eu vou para um lugar para onde vocês agora não podem me acompanhar. Mas ele dá recomendações. Ele dá recomendações para os seus discípulos quanto ao procedimento que eles deveriam ter na sua ausência. É quase como que um pai, de fato, instruindo os seus filhos quando saem para trabalhar ou saem de viagem e deixam os seus filhos em casa. Eles dão inúmeras orientações, inúmeras recomendações para que eles possam, então, proceder bem e não serem reprovados no momento da sua volta. Jesus faz isso nesse texto, orientando os seus discípulos sobre como deveria ser o procedimento deles. Mas o que nos chama muito a atenção nas palavras de Jesus, quanto à orientação que ele dá aos seus discípulos, é que essa orientação, ela não era apenas uma instrução oral, apenas uma instrução verbal. O que Jesus faz nessa passagem é mostrar para os seus discípulos algo que ele já havia feito em tempos anteriores. Se nós olharmos o capítulo 12, nós podemos perceber que há naquele capítulo uma das passagens mais interessantes das Escrituras, que é a cerimônia do lava-pés, onde Jesus vai dar uma grande lição de humildade e também de amor ao próximo aos seus discípulos, dizendo que, assim como ele havia feito, os seus discípulos também deveriam fazê-lo. Essa lição de humildade que Jesus dá naquela cerimônia do lava-pés, ela se concretiza plenamente na cruz do Calvário. Quando Jesus, então, realiza aquela cerimônia, lavando os pés dos seus discípulos, onde, inclusive, Pedro, naquele momento, diz assim, não, os meus pés o Senhor não vai lavar. E Jesus, então, disse, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro, demonstrando uma precipitação, como era de costume, ele diz, não, então não lave apenas os pés, mas o corpo todo. E Jesus vai dizer, não, aquele que já foi lavado uma vez, não é necessário que seja limpo apenas os seus pés. Pedro demonstrando ali, mais uma vez, que não estava compreendendo qual era a atitude de Jesus. Quando nós olhamos naquele texto, nós podemos ver que Jesus já estava os preparando para o momento da sua partida, para o momento onde ele seria crucificado. E nesse texto nós podemos perceber que Jesus identifica o momento onde ele seria crucificado e entregue aos soldados romanos, para que assim ele fosse então crucificado, entregue na mão de judeus que o encaminhariam às autoridades políticas para que ele então fosse crucificado. O texto no verso 13, a partir do primeiro verso, capítulo 13, verso 31 e verso 32, mostra nas palavras de Jesus a consciência que ele tinha de que havia chegado o momento da sua
glorificação. E essa glorificação, ela era uma consciência de que Jesus, então, havia compreendido que chegou o momento da sua crucificação. Jesus já havia dito isso aos seus discípulos, preparando-os, mostrando que o momento da sua morte e do seu ministério terreno havia chegado em momentos anteriores, mas ele mostra agora que o momento e o plano da traição e da sua crucificação começaria a ser traçado a partir do momento em que ele vai apontar o traidor. No texto anterior ao nosso, Jesus ele é questionado pelos seus discípulos sobre quem seria o traidor, e ele vai mostrar então que esse seria Judas. E ele dá uma palavra muito dura a Judas, dizendo assim: o que tem de fazer, faz-o depressa. E o texto então nos diz que Judas se levanta e sai. E logo em seguida o texto nos mostra que Jesus tem essa compreensão de que havia chegado o momento da sua glorificação. E essa glorificação, ela se daria na cruz. Perceba como que Jesus tem uma perspectiva completamente diferente daquela que provavelmente os seus discípulos tinham. Porque Jesus estava falando a respeito do ápice do seu ministério, que se daria na cruz. E talvez os seus discípulos ainda nutrissem qualquer expectativa política em relação à morte de Jesus. No entanto, o maior momento de glória de Cristo, da sua glorificação e da glorificação do próprio Deus, o momento no qual Cristo glorificaria ao próprio Deus, seria no seu momento de maior humilhação, que seria na cruz do Calvário. Obviamente, a humilhação de Jesus, ela não tem início na cruz, ela tem início na sua encarnação. Mas a cruz é o ápice da humilhação de Cristo. No entanto, é nessa obra substitutiva, sacrificial, que Jesus glorifica a Deus e Deus também o glorifica. Quando Jesus fala, portanto, a respeito do seu momento de glorificação, ele está anunciando aos seus discípulos o momento da sua morte. Donald Carson, ele faz a seguinte afirmação a respeito dessa passagem: o esplendor de Deus manifestou-se na perfeita obediência de seu Filho, e da forma como Deus revelou seu esplendor na morte de seu Filho, o Filho glorificou o Pai, o obedecendo, morrendo e ressuscitando. Jesus glorificaria a Deus, obedecendo-o até a morte. Jesus tinha consciência de que se o seu ministério, ele tinha um fim principal, e esse fim se daria na cruz. Desde o princípio do seu ministério, Jesus tem essa consciência de que ele, num determinado momento, deveria morrer para receber em seu próprio corpo a culpa e a penalidade pelos pecados de todos nós. E ele sabia que, desta forma, portanto, glorificaria a Deus, e Deus assim o exaltaria. Obviamente que nas Escrituras e no texto de João, quando o texto narra, portanto, a ressurreição de Jesus, a passagem vai nos mostrar que o fim para Cristo não foi sua morte, mas ele foi ressuscitado como as primícias dos que dormem, nos dando, portanto, a segurança e a certeza de que, assim como Cristo foi ressuscitado, nós também seremos no último dia, desfrutando assim da glorificação que Cristo recebeu da parte do próprio Pai. Mas Jesus, quando anuncia a sua partida, ele não anuncia a sua partida de tal forma que os seus discípulos ficassem como quem estivesse desamparado. Mas Jesus vai dizer que o lugar para o qual ele estava indo, eles não poderiam ir agora, eles não poderiam ir naquele momento, mas ele estava indo para preparar lugar para eles, mostrando que haveria um momento oportuno onde eles então se achegariam a Cristo Jesus. Mas o que nós vemos no texto das Escrituras é que, mais uma vez, Pedro, ele se precipita
Pedro vai demonstrar uma grande precipitação em relação à palavra de Jesus a eles, dizendo: por que não posso ir com o Senhor agora? Jesus não tinha dito que eles não poderiam ir, apenas que eles não poderiam ir naquele momento, fazendo uma referência à sua crucificação. Jesus estava falando a respeito da sua morte e eles não entenderam isso. Jesus estava dizendo que o momento em que eles se encontrariam com o Pai Celeste haveria de chegar, mas não era aquele momento. E Pedro vai dizer então, demonstrando uma tremenda ignorância em relação àquilo que Jesus diz, mas também uma tremenda arrogância diante da palavra de Jesus, dizendo: não, eu vou com o Senhor até a morte. Mas Jesus vai mostrar a Pedro a fragilidade da humanidade, que se revela na atitude de Pedro. Pedro, que se mostrava o tempo todo impetuoso e cheio de audácia, extremamente arrogante, Jesus vai dizer para ele assim: você vai me seguir? Não, você vai me negar. Você não vai comigo até a morte, você vai me negar. Essa é a palavra de Jesus, aquele homem que estava demonstrando uma tremenda arrogância diante da mensagem de Jesus. Mas o que o texto nos mostra, portanto, é que Jesus, tendo instruído aos seus discípulos, ele vai agora orientá-los, dar orientações quanto ao procedimento deles no tempo em que eles permanecessem aqui. E o texto vai nos mostrar, agora nos versos 34 e até o verso de número 35, que Jesus estava incumbindo seus discípulos de amarem-se mutuamente, estava instruindo seus discípulos a que amassem uns aos outros como ele os havia amado, como ele já havia demonstrado o seu amor para com seus discípulos. Assim deveria ser o procedimento de seus discípulos em relação ao seu próximo, em relação uns aos outros. Eles deveriam, portanto, amarem-se mutuamente, e essa era a orientação de Jesus para os seus discípulos. E nós podemos dizer que essa maneira com que Cristo evidencia o seu amor pelos seus discípulos, ou se há um momento antes mesmo da sua crucificação, é justamente na cerimônia do lava-pés. Naquela cerimônia, Jesus demonstra humildade como uma atitude, uma postura que devemos ter em relação ao outro, em relação ao próximo. Jesus fala da disposição de serviço, de serem como servos, mostrando que assim eles deveriam também se portar. E Jesus vai dizer isso: olha, eu estou fazendo isso para que vocês também façam da mesma forma. Jesus não estava sendo literal ali. Jesus não queria que os discípulos passassem dali por diante a lavar os pés uns dos outros, literalmente. Mas Jesus estava ensinando um princípio muito maior do que a literalidade do lava-pés. Ele estava ensinando a humildade, o serviço e um amor que é sacrificial. Principalmente porque aquela tarefa que Jesus realizou era a responsabilidade dos escravos. Mas Jesus se coloca como servo, e servo de seus discípulos. E ele agora nos diz: amem-se mutuamente, amem-se uns aos outros, não apenas de palavra, porque de fato, irmãos, falar é muito fácil, dizer é muito fácil. Mas o amor que nós devemos ter uns pelos outros e nutrir uns pelos outros deve ser um amor que evidencia-se em humildade. Deve ser um amor que evidencia-se em serviço, em disposição de servir ao próximo. Deve ser um amor que se dispõe ao sacrifício. E o amor que Jesus recomenda que tenhamos uns pelos outros é num nível extremamente elevado, porque ele vai dizer: amem-se mutuamente, assim como eu vos amei. O padrão que Jesus estabelece para o amor ao próximo é o padrão do seu próprio sacrifício, é o padrão das suas próprias atitudes. Portanto, ao nos espelharmos em alguém para servir ao próximo, Cristo é o nosso exemplo.
E nós não podemos admitir um padrão menor do que aquele que ele recomendou e orientou para que amássemos uns aos outros. O padrão de amor deve ser, portanto, de humildade, de serviço e sacrifício. O grande problema é que a nossa natureza humana não é diferente da natureza de Pedro. Arrogante, soberba e petulante. E às vezes indiferente. E talvez a indiferença seja uma marca muito grande da nossa atitude em relação ao próximo. Mas o que Jesus quer de nós em relação ao próximo é empatia. Nós falamos sobre isso hoje pela manhã. Da responsabilidade que temos de nos alegrar com os que se alegram, mas também de chorar com os que choram. E nisso se manifesta também o amor de uns pelos outros. Mas nós somos incapazes de nos envolvermos com o próximo. Nós somos incapazes de nos envolvermos com o problema do próximo, porque afinal de contas nós já temos problemas suficientes. E eu não quero mais um problema para a minha vida, porque quando eu deito a cabeça no travesseiro, já vem coisa demais da minha cabeça. Portanto, embora eu possa sentir até mesmo alguma tristeza pela dor do próximo, não passa disso. E nós não nos envolvemos na prática. Mas o amor que Jesus requer de nós, ele é um amor que se envolve. Ele é um amor que serve. Ele é um amor que demanda de nós uma atitude de humildade e de serviço, de sacrifício. O texto vai mostrar que com essa atitude, nós, portanto, glorificamos a Cristo. Se nós queremos glorificar a Cristo Jesus, isso começa na nossa atitude de empatia e de amor pelo próximo. Se nós queremos de fato louvar a Deus, que o façamos na nossa atitude de envolvimento com o próximo. Mas perceba como que nós distorcemos o princípio da glorificação e do louvor a Deus. As pessoas hoje, elas querem louvar a Deus, mas elas se restringem aos momentos de música, aos momentos de cântico. Mas o texto está mostrando que nós glorificamos de fato a Cristo é com a nossa atitude de amor e de serviço para com o próximo, para com aquele que padece, para com aquele que sofre. Nós, portanto, precisamos ser servos uns dos outros. À semelhança de Jesus, nós temos que ter essa disposição de servir uns aos outros, de manifestar o amor servindo uns aos outros. E nós podemos fazer isso na nossa casa, nós podemos fazer isso no trabalho, e nós podemos fazer isso na igreja. Mas eu tenho para mim, irmãos, que nós demonstramos a nossa dificuldade em servirmos uns aos outros a partir do momento em que temos dificuldade de servir a igreja e de vivermos em comunidade. Isso demonstra a nossa indiferença em relação ao corpo de Cristo. Se nós somos zelosos pela comunhão e pela congregação, via de regra, nós vamos nos envolver. Via de regra, nós vamos estreitar os laços e assim cooperarmos para a edificação mútua da igreja de Cristo Jesus. Mas tem para mim que nós percebemos a dificuldade que temos de servir uns aos outros quando temos dificuldade em congregar, em participar da igreja, servindo a Cristo, mas servindo-nos mutuamente no amor de Cristo Jesus. Se somos zelosos, portanto, pelo louvor a Deus, que sejamos na nossa atitude de amor e de serviço ao próximo. Não há espaço para indiferença no meio cristão. Não há espaço para qualquer distanciamento da dor e do sofrimento do próximo no meio cristão. E isso é para nós uma palavra de muito confronto, de muita exortação. Não é uma palavra fácil, irmãos, mas essa é a nossa responsabilidade, essa é a orientação de Cristo para a igreja. E se assim procedemos, glorificamos, portanto, a Cristo, apresentamo-nos a Cristo de maneira santa e irrepreensível,
e identificamos-nos como servidores de Cristo para o próximo, para com aqueles que também não conhecem a Cristo. É uma forma de testemunhar do amor de Cristo Jesus para conosco. Se há uma forma eficaz de fazermos isso, é mostrando o nosso amor uns pelos outros. É mostrando o nosso amor por aquele que sofre. É mostrando a nossa empatia pelo nosso próximo. Por mais que estes possam ter as suas falhas, por mais que estes possam ter as suas limitações e as suas dificuldades, mas a recomendação e a orientação de Jesus para nós é: amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Citando mais uma vez Dom Carson, ele faz a seguinte afirmação quanto ao último verso: o novo mandamento é, portanto, a obrigação da comunidade da nova aliança de responder ao Deus que os amou e os redimiu pela oferta de seu Filho, e também um privilégio que, corretamente vivido, proclama um verdadeiro Deus diante de um mundo que os observa. É para nós, portanto, uma responsabilidade e também uma obrigação, mas é também um privilégio que, vivido da maneira correta, proclama e exalta o nome de Deus diante de um mundo que nos observa, diante de um mundo que está atento às nossas práticas, diante de um mundo que está atento ao nosso testemunho. Portanto, devemos ser zelosos quanto a essa orientação que Jesus nos dá. O texto agora, a partir do verso 36 até o verso de número 4, nos mostra mais uma vez esse choque que a despedida que Jesus realiza de seus discípulos causa, mostrando ali a indignação de Pedro em relação às palavras de Jesus. Mostrando, portanto, como que Jesus vai mostrar a Pedro a fragilidade de sua pessoa, a fragilidade do seu coração. Aquele que dizia estar disposto a ir com Jesus até a morte, Jesus diz a ele: não, você não vai me seguir, você vai me negar. E antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Isso seria o comportamento de um homem que estava demonstrando uma disposição impetuosa de seguir a Jesus. Mas o que nós podemos perceber é que Pedro confiava demais em si mesmo. Pedro confiava demais no seu poder, talvez na sua força física, talvez no seu temperamento. Pedro tinha uma concepção muito elevada de si mesmo, mas Jesus vai mostrar para ele que ele era alguém que ainda era frágil, que ainda era limitado. E Pedro vai ouvir de Jesus talvez uma palavra que nenhum de nós gostaríamos de ouvir: você vai me negar. E Pedro, no momento onde ele tem a sua fé provada, ele, portanto, nega Jesus. E é interessante nós pensarmos que os momentos onde nós temos essa responsabilidade de testemunhar a respeito de Cristo são justamente nesses momentos de crise, nos momentos de dificuldade. Mas é nesses momentos que nós temos que ter uma disposição real de testemunhar a respeito de Cristo Jesus. Talvez nem com palavras, mas com bom testemunho, com a boa prática, ainda que isso implique em prejuízo para cada um de nós. Mas Jesus vai mostrar para Pedro quanto ele era frágil. E nós, portanto, precisamos nos conscientizar de que somos tão frágeis quanto Pedro. Nós somos carentes, irmãos. Nós somos carentes, sobretudo, de Cristo nas nossas vidas. Nós somos carentes da ação do Espírito Santo que nos conduz à fé e à perseverança. Nós não somos autossuficientes. Nós não somos independentes. Nós não somos independentes uns dos outros e muito menos de Deus, muito menos de Cristo Jesus. Nós somos extremamente frágeis e dependentes. E, portanto, se queremos ter sucesso na vida cristã, precisamos nos conscientizar disso, de que somos dependentes, de que precisamos de Cristo, e que se a caminhada for sem Cristo, ela certamente vai nos conduzir ao fracasso,
Nós precisamos de Jesus nas nossas vidas, porque por mais que tenhamos um conceito muito alto a respeito de nós, somos frágeis, somos fracos e precisamos de Cristo. E nós precisamos nos conscientizar disso o quanto antes, para que o fim da nossa caminhada não seja o fracasso, mas seja a glória com Cristo Jesus e a semelhança de Cristo Jesus. Que seja assim o nosso comportamento, o nosso procedimento, de amor uns aos outros, de submissão uns aos outros, mas de submissão sobretudo a Deus e de amor a Deus. Tenhamos essa consciência do quão frágeis nós somos e que, portanto, precisamos, na angústia, na alegria, na tristeza, clamarmos a Deus, porque Ele é a fonte de toda alegria e de todo o sucesso que podemos ter na vida cristã. Mas começa pela conscientização de que somos dependentes. O grande problema é que o homem, de modo geral, ele tem um conceito muito grande a respeito de si mesmo. Ele tem um conceito muito elevado a respeito de si mesmo. Ele se tem como centro de todas as coisas, mas nós não entendemos e acreditamos que o homem seja o centro de todas as coisas e tudo deve girar em torno do homem. No entanto, Deus é o centro e nós precisamos tomar as nossas decisões e as nossas atitudes pautados nessa convicção e nessa certeza de que Deus é o centro de todas as coisas e não nós. Porque a partir do momento que tivermos essa consciência e passarmos a tomar as nossas atitudes e decisões conscientes da nossa fragilidade e da centralidade de Cristo Jesus, aí então teremos sucesso, felicidade e paz em nossos corações e forças para perseverar, mesmo nos momentos de crise, onde sem Cristo certamente fracassaríamos. Mas Jesus ele quer ensinar aqui a seus discípulos que eles não estão sozinhos. Mesmo que ele esteja, por um momento, se despedindo de seus discípulos, e isso tenha causado angústia e ansiedade no coração deles, o primeiro verso do capítulo 14 nos mostra que, mesmo Jesus tendo sido extremamente duro para com Pedro, ele dá agora uma palavra de consolo. Ele dá agora uma palavra de conforto para aquele que havia demonstrado tamanha impetuosidade e arrogância nas suas palavras e no seu procedimento. E Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, não se angustie, não se entristeça, não se aflija, mas a recomendação de Jesus é: credes em Deus e credes também em mim. Jesus está dizendo assim: não se angustie, por mais que haja tristeza no seu coração, creia em Deus, mas creia também em mim. Lembram da palavra final do apóstolo Paulo, no capítulo, já no verso, não me lembro agora se é no verso 17 do primeiro capítulo de Coríntios, ou no verso 9, quando ele vai dizer assim: Deus é fiel. E se nós, portanto, podemos crer nas promessas de Deus, nas promessas de Cristo, nas promessas apostólicas, nós podemos crer porque Deus é fiel. E Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, portanto nós podemos crer em Deus. E devemos crer também em Cristo Jesus. Essa é uma palavra de conforto e consolo que Jesus dá àqueles que, diante da sua despedida, estavam aflitos, estavam angustiados, estavam chocados, escandalizados com a mensagem do Evangelho, com a mensagem da morte de Cristo Jesus. Mas Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Essa é a palavra de Cristo Jesus aos seus discípulos e àqueles que possam passar por angústias e aflições em suas vidas. Já agora, nos versos 2 e 3, o texto nos mostra que Pedro e os demais discípulos de Jesus, eles não deveriam se preocupar, porque a partida de Jesus era em benefício deles. O texto vai nos dizer que Jesus estava indo, portanto,
preparar um lugar, preparar morada, preparar um lugar de habitação aos seus discípulos. Entendo eu que aqui Jesus faz uma referência às habitações celestiais. E Jesus está dizendo que abriria o caminho para a glória de Deus na cruz do Calvário. Jesus nos prepara morada, Jesus nos prepara um lugar quando Ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário. É lá que Jesus abre as portas, é lá que Jesus mostra o caminho, é lá que Jesus prepara o lugar da nossa habitação com o Pai por toda a eternidade, é na cruz do Calvário. É lá que Jesus nos mostra que devemos e podemos confiar nele e na sua palavra. É quando ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário. E ainda que ele tenha dito aos seus discípulos, vocês não podem ir comigo agora, mas ele disse que haverá um momento em que eles poderiam se achegar a ele. E o versículo 6 do capítulo 14 nos mostra que Jesus, desde aquele momento, aponta o caminho. Qual é o caminho, portanto? Qual é o caminho para a vida na presença gloriosa do Pai? Qual é o caminho para a habitação celestial? Qual é o caminho para a habitação na plenitude da presença de Deus e de Cristo Jesus? Qual é o caminho para uma vida sem aflição, onde não haverá lágrimas, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento? O caminho, o próprio Jesus vai dizer, é Ele mesmo. E no verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a palavra que Jesus dá aos seus discípulos, e essa é a palavra que Ele nos dá hoje. Jesus é o caminho. E nós, portanto, precisamos reconhecer que não há outro caminho a essa vida plena, gloriosa, sem tristezas, sem angústias e sem dor, que não em Cristo Jesus. É a certeza de que, trilhando o caminho que o próprio Jesus aponta, e que Ele mesmo é que mesmo diante das dificuldades da vida, nós teremos condições e forças para perseverar na caminhada cristã. Mas nós precisamos reconhecer algumas coisas aqui. Primeiro, nós precisamos reconhecer a responsabilidade que temos de servir uns aos outros. A indiferença não cabe aqui. A indiferença ao sofrimento do próximo não tem espaço dentro da igreja. Nós precisamos ser empáticos, precisamos ter empatia uns pelos outros, chorar com os nossos irmãos, mas também nos alegrar com eles, e assim nos dispormos a servi-los no que for necessário, porque dessa forma nós glorificamos a Deus e testemunhamos ao mundo que pertencemos a Cristo Jesus. É com o nosso serviço uns aos outros. Então, se nós nos perguntarmos, como eu posso servir a Deus? Algumas pessoas elas podem perguntar assim, como eu posso servir a Deus? Eu quero fazer algo para Deus, eu quero servir a Deus, eu me converti. Novos convertidos normalmente fazem essa pergunta. Eu quero fazer algo para Deus, eu quero servir a Deus de alguma forma. O que eu posso fazer? Sirva ao próximo. Seja humilde, tenha disposição de servir aquele que sofre. E tenha uma disposição sacrificial. Se você quer fazer algo para Deus, faça ao seu próximo. Faça aquele que sofre. Faça aquele que necessita de cuidado. Faça uns pelos outros, a semelhança do amor de Cristo por nós. Precisamos, portanto, também reconhecer que somos frágeis, que não somos autossuficientes ou independentes, mas que somos dependentes e necessitados de Deus, de Cristo Jesus em nossas vidas. Nós precisamos de Deus e não podemos chegar a lugar algum sem Ele. Não podemos chegar a lugar algum sem a orientação e a paz que Cristo nos dá. Não somos independentes, somos frágeis. E se queremos ter uma vida de sucesso, uma vida cristã de sucesso, devemos começar reconhecendo o quão frágeis nós somos,
o quão carentes e dependentes de Cristo Jesus nós somos. Nós precisamos reconhecer isso. E não há um sequer que não dependa. Não há um sequer que não seja dependente da graça e da glória de Cristo Jesus. Por último, precisamos, portanto, reconhecer que não estamos sozinhos, mas que o Senhor é aquele que nos consola. E o consolo nós temos pela certeza de que um dia, não agora, mas habitaremos com Ele nas regiões celestiais. E esse caminho, essa morada, Ele já preparou para nós, na cruz do Calvário. E se queremos, portanto, nos achegarmos a Ele e desfrutarmos dessa habitação celestial, precisamos, portanto, nos achegar a Cristo. Ele é caminho, Ele é o caminho a Deus. Ele é a verdade, não há outra verdade. Ele é o caminho, não há outro caminho. Ele é a vida, e fora de Cristo, só a morte. Que Deus nos abençoe.